compartilho aqui com vocês. Se tiverem dúvidas, me chama aí, tá? Ó, tá dando para ver o guia prático que eu vou deixar para vocês? Sim. Tá. Então, ó, vou passar rapidamente. Esse aqui é o guia, deixa eu aumentar a tela, é o guia prático da Portinari que eu falei para vocês. Vai ficar lá no material de aula. Então, vejam que ele é bem complexo. E vocês vão entender bastante sobre as características de um piso e revestimento. Na verdade, sim, esse é da Portinari, mas não foge à regra ao material, ao produto, tá? Então, se você entender o da Portinari, você vai poder aplicar, né, aos demais aí fabricantes, tá? Isso aqui vale ouro, é bastante difícil de conseguir, pelo menos foi, né? Eu recebi direto da Portinari. Agora já deve estar mais fácil, mas enfim. Então, vou passar aqui, ó, coeficiente de atrito, né? Que é o que a gente fala, eu quero um piso antiderrapante ou não. Variação visual, pessoal, isso aqui é muito importante a gente explicar para o cliente, tá? Variação de V1 a V4, ou seja, pouca variação visual ou muita variação visual. O que significa isso? Que às vezes em uma caixa vem 6 peças diferentes e ela tem a seta de assentamento. Então, a hora que você olhar o piso, provavelmente vocês já perceberam, hoje usa bastante, né? O piso não é uniforme, não é uma cor só. Né? O madeirado vai ser diferente, os veios do marmorizado não vão bater, né? Então, isso é um V4. Enquanto que um V1, você vai ter praticamente todos os pisos com a mesma estampa, né? Você vai ver pouca diferença, assim, muito pouca. E é interessante a gente sempre fazer o cálculo para que não falte, porque se muda o lote, pessoal, muda a tonalidade da estampa, tá? Então também tem que tomar cuidado com isso quando a gente for especificar, para não faltar, né? Que se é um piso que é muito vendido, pode ser que mude o lote, tá? Na hora da compra. Aqui, olha que bacana, ele diz como a gente tem que abrir as caixas, ó, para fazer o assentamento. Então, o nosso assentador também tem que saber como é que ele vai trabalhar, né? Então, ó, caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4. Aí começa de novo, caixa 1, caixa 2. Então, ele vai pegando uma peça de cada caixa. O máximo que a gente pode fazer aqui de amarração, ó, é 30% nessas peças que são compridas e finas. Porque senão ela começa a abaular, né? Se você faz amarração de meia numa peça comprida, ela vai ficar, não que vai ficar, mas ela corre o risco de abaular. Então, geralmente a gente amarra até 30%. Mas acho que isso vocês viram com o Henrique também, né? Bitola, o lote, ó, que eu falei para vocês. O acabamento hatch ou bold, né, que é o reto ou o arredondado. Os tipos de texturas, então, a gente tem porcelanato polido, lapado, acetinado e o setting, natural e o hard. O hard é aquele bem... Na verdade, pessoal, não existe derrapante, tá? Mas esse hard seria o antiderrapante. Aquele que você, para limpar, você precisa tá com a VAP, sabe? Que ele segura mesmo a sujeira. Ó, ele tem o aplicativo, os locais que vocês podem aplicar, né? Formato nominal, formato comercial. Então, assim, ó, quando você vai especificar, você vai chegar lá e falar, um piso 60 por 60, beleza. Só que, na verdade, ele tem 58,4 por 58,4, né? Então, a gente fala medida comercial e a medida real ou medida nominal, tá?
E na fábrica eles usam milímetros. Como a gente calcula mão de obra. Então, vejam, é muito interessante. Como a gente assenta, ó, tem o que tem que fazer antes do assentamento. As setas de assentamento, isso aqui é muito importante. Normas, né, da BNT para o assentamento. Como a gente estoca as caixas, né? Guarda, empilha, tá vendo? Tem até isso, a gente tem que saber. A gente não, né? Pessoa que vai receber o material na obra. Contrapiso. Aqui a sua pergunta, ó. Vamos ver o item que é do contrapiso, ó. Áreas secas, nivelado. Tá vendo, Gustavo? Áreas molhadas. Banheiro, 5% em direção ao ralo ou porta de saída. Esse daqui são as caídas, tá? O box do banheiro, entre 1,5% e 2,5%. E o piso externo, mínimo de 1,5% em direção ao ralo. Aí, pessoal, isso é bacana a gente lembrar que se eu compro uma peça, né, do tamanho do box, por exemplo, como que eu vou dar a caída nele? Vou ter que encher de massa de um lado? Então, nem sempre uma peça grande é interessante para um local pequeno. Existem assentadores que são maravilhosos. Eu não sei se vocês já viram. Eles fazem um rasgo, né, no piso grande. Ele faz a inclinação dos dois. Mas, assim, é muito difícil conseguir esse tipo de mão de obra, né? Então, a gente precisa pensar aí nas peças grandes. Será que é interessante eu usar numa área pequena? Porque eu vou ter que fazer a caída, né? E para eu fazer a caída numa peça grande, eu vou ter que encher de massa de um lado para poder levantar ela. Então, de repente, se eu usar uma peça menor, eu vou conseguir uma caída menos visível, vamos dizer assim, né? Porque eu vou distribuir a massa em mais peças, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso na hora de montar aí uma paginação. Então, quando a gente vai fazer assentamento de peças na parede, né? Ele fala do emboço, que nós temos chapisco, emboço e reboco, tá? São as etapas aí de acabamento da parede. Então, temos a argamassa. Também é importante lembrar que a gente tem argamassa de assentamento, argamassa para parede interna, argamassa para parede externa. Isso vocês não precisam saber, assim, decorar, porque na hora que você for especificar e for acompanhar o seu cliente, o próprio cara lá que vai vender a cerâmica vai fazer o cálculo para vocês, tá? Mas é importante, por exemplo, vocês saberem se vai ser uma argamassa de piso sobre piso, né? Que ela é diferente da massa convencional. E se vai ser assentado interno ou externo. Isso você vai ter que falar para quem for calcular, tá bom? E às vezes, pessoal, nem sempre a gente consegue economizar, né? Fazendo piso sobre piso. Por quê? Às vezes o cliente fala assim, vou colocar o piso sobre piso porque vai ficar mais barato do que remover e regularizar para assentar um novo piso. Às vezes fica mais caro. Por quê? Geralmente aí o pedreiro, né, vai cobrar cerca de R$ 15 o metro quadrado para remover o piso existente e vai cobrar um tantinho lá para regularizar o piso. E a argamassa de piso sobre piso é bem mais cara do que a argamassa convencional. Então, nem sempre vai sair mais barato, tá? Existem situações que sim, mas na maioria dos casos não. Vai ser mais caro você fazer um piso sobre piso. Então, aplicando argamassa, tem todo um jeito de aplicar. Aplicando o revestimento na parede. Ó, importante, não encoste o revestimento no encontro do chão com a parede. Deixe pelo menos uma junta de 5 milímetros e preencha com rejunte. Porque lembra que todo material dilata, né? Enfim, aí tem os equipamentos, espaçadores, as cunhas. Provavelmente vocês já viram, a cunha, ela é laranja, né?
o alicate para aplicar os dois. Então, também quando a gente faz a compra do material, a gente pergunta para o assentador se ele tem o alicate, né? Senão a gente já pede para comprar. Enfim, aí vai mais coisa, olha lá. O assentamento de piso sobre piso, de pastilhas, juntas. Então, eu vou passar mais rápido. É um material muito rico, pessoal. Eu acho que vale a pena vocês estudarem ele, tá? Dá uma lidinha. Ó, o tempo que pode trafegar, né, depois do assentamento. Como a gente corta as peças. Eu aprendi bastante com isso aqui, viu? Olha lá, manutenção, limpeza. Enfim. E aí, no final, ele coloca até aqui como a gente prolonga a vida útil, né? Colocando lá os feltros nas cadeiras, um tapetinho, né? Para tirar aí o excesso de sujeira dos pés e a manutenção. Então, dá para fazer soleira, dá para fazer o rodapé também com piso. Como a gente faz em escada, ó, depois ele deixa até um link aqui para vocês clicarem, para ir para o YouTube. Bancadas, churrasqueiras e fim. Então, esse aqui eu vou deixar para vocês, tá? Mudou a tela? Mudou. Legal. Então, aqui é um projeto meu, tá? Como eu faço. Como eu disse a vocês, não tá o projeto completo. Aqui eu estou mostrando somente os pisos e aonde eles vão. Depois, numa outra prancha, tem seta de assentamento, mas enfim. O que eu gosto de fazer? Eu faço, que nem a Liza, né, perguntou. Eu não gosto muito de misturar a chura, Liza, porque depois eu acho que fica confuso, dependendo se você vai imprimir, fica aquele borrão, sabe? Então eu faço aí no preto e branco e deixo os modelos aqui em separado, né? Então, por exemplo, na garagem aqui também tem, perdão, na rampa, eu estou fazendo um assentamento diferenciado, ó, 45 graus, e eu estou usando o piso número 1, né? Então, eu venho aqui, deixa eu ampliar. Piso número 1, ó, é um Portinari. Na verdade, isso daqui vocês vão fazer na tabela, né? É um Portinari Chicago Hard, ó, aquele que eu falei para vocês que seria o antiderrapante. Ele é um 90 por 90, superfície hard, com a junta de assentamento de 2. E aí eu coloco, né, o que o fabricante sugere, ó, tem alguns fabricantes que sugerem a cor do rejunte, tá? E o modelo da paginação que eu vou usar, alinhada a 45 graus. E por aí vai, né? Nós temos o 2, ó, tô usando no despejo, no banheiro da piscina, aqui no pátio, enfim. Vou ver qual que é o meu piso 2. É um dummy, modelo Sorro Acero, 83 por 83, acetinado, com junta de 2. E a dummy não me informa a sugestão de rejunte. Então, eu decido lá na hora. Vou na Bandini, vou na Confer, né? E pego lá o mostruário de rejunte e vejo qual que vai ficar. Na verdade, pessoal, é engraçado assim, ó. A gente, por exemplo, quando usa um amadeirado, a gente geralmente usa um rejunte acinzentado. Eu não vou usar um rejunte marrom. Então, é bastante interessante pegar o mostruário do rejunte, quando não tem a sugestão do fabricante, para verificar qual fica melhor, tá? Posso usar também um café, de repente, no amadeirado, mas geralmente a gente usa o cinza. E a paginação alinhada, ou seja, uma paginação convencional, né? Aqui na sala de estar, por exemplo, eu estou utilizando o piso 5, o piso... Não, aqui é soleira. Peraí, o piso 3, uma paginação diferenciada, ó. É um Ceusa da linha Home, né? Demolição.
a dimensão de 0,28 por 1,19, superfície rústica. E aí a paginação que eu estou usando é amarrada 1/4, 3 peças. O que é isso? Eu estou amarrando, ó. Eu pego a peça, divido em 4, ó. 1, 2, 3, 4. E aí eu amarro a segunda peça no 1/4 dela, ó. Só que 3 peças. Então, 2 vão ser iguais e uma diferente. Essa amarração corre o risco de um ficar abaulado, tá? Então, é que o cliente queria assim, mas eu não gosto. Eu prefiro amarrar todas em 1/4. Então, ficaria 1/4 nessa fileira, 1/4 nessa fileira, 1/4 nessa fileira. É uma maneira dessas peças não abaularem, né? Ela ficar envergada, sabe, para cima. Então, na dúvida, amarra tudo em 1/4, que é mais garantido, tá? E por aí vai. Então, eu tenho outro tipo de piso aqui, ó. Né? Na verdade, o simetria eu estou usando aqui no box. E aí eu coloco as soleiras também. Eu acho importante colocar soleira num projeto de paginação, tá? Porque quando a gente muda, né, de piso, a soleira dá o acabamento, tá? Então, eu tenho soleira praticamente aqui alterou o piso, a gente coloca a soleira. E quando muda de nível também. Então, aqui é um nível, aqui é outro nível, ó. Então, eu mudo de soleira, tá? Aí, aqui, eu já tenho ele com a impressão, né? Aí que a Laísa perguntou de Ashura. Mas para a gente ver um projeto no computador fica fácil. Às vezes, quando você imprime, vira um borrão, né? Então, eu prefiro até o preto e branco. Mudou para as vistas? Sim. Tá. Então, aqui, ó, é o mesmo projeto, só que nós estamos vendo a área gourmet, né? Então, eu tenho, ó, vista A, vista B, vista C e vista D, tá? Isso é muito importante para a gente saber aonde está sendo visto, né? O lado que eu estou vendo na vista. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Lembrando que eu não estou mostrando o projeto completo, então eu não tenho todas as pranchas aqui salvas, mas eu tenho a prancha de início de assentamento, tá? Então, a vista A, ó, eu estou vendo aqui o meu balcão praticamente, né? Churrasqueira, fogão, uma parte da bancada e uma parte livre aqui. Então, ó, a minha churrasqueira é uma churrasqueira de caixa, onde eu estou usando o revestimento 6. E na parede eu estou usando o revestimento 3, que está aqui, ó. Mesma situação, tá? Coloco aí como eu quero que ele seja assentado. Nesse caso, eu estou assentando na vertical, é uma régua, mas está sendo assentada na vertical, tá? E na minha churrasqueira é o revestimento 6. Então, eu tenho todo ele aqui especificado, como eu mostrei para vocês lá na planta de piso. E aí eu tenho as outras vistas, né, que não tem aí um revestimento. Então, aonde não tiver, pessoal, vocês não precisam fazer, tá? Eu vou só pintar, então vocês não precisam colocar na parede de revestimento. Eu faço as 4 vistas, ou 5 ou 6, porque eu preciso passar algumas orientações aqui para a obra. Por exemplo, o pé direito final, né? Aqui eu já aproveito e coloco a tinta que vai ser pintado. Eu tenho uma instalação de Zetaflex aqui nesse espaço que é o pátio. Então, facilita aí algumas coisas na obra. Mas vocês vão fazer, até por conta de tempo, né? Só onde realmente vocês vão ter piso e revestimento. Na verdade, piso vai ter em todo o apartamento, mas onde vocês vão ter instalado. Aí vocês podem fazer na planta, por exemplo, a especificação de
tinta. Então, tenho lá a planta baixa, deixa eu voltar aqui. A planta baixa do meu apartamento, faz de conta que é a planta de vocês. Então, na cozinha eu vou ter revestimento aqui, já especifiquei e tal. Essa parede da lavanderia vai ser uma cor diferente, então aqui vocês podem escrever tinta azul, sei lá o que, da Suvinil, e deixar uma observação aqui embaixo. Todas as paredes que não foram especificadas a cor de tinta serão pintadas na cor tal. Que daí vocês já fazem a legenda para todo o apartamento, entendeu? Geralmente a gente pinta, né, a maioria aí do apartamento numa cor só e especifica alguns outros tons em paredes pontuais. Então, a parede que for pontual, você pode vir aqui, né, na parede e escrever nela. Essa parede será pintada na cor tal, do fabricante tal. E o teto, geralmente, a gente faz branco, né? Se não for branco, vocês especificam aí qual não vai ser e também podem colocar numa legenda abaixo todo o teto do apartamento, né, o rebaixo de gesso, enfim, será pintado na cor branca ou gelo, ou sei lá o que vocês vão definir, tá? Aqui na lavanderia, mesma situação. Eu tenho as 4 vistas, né? Tem outras vistas aqui na outra prancha. Então, vista A, vista B, vista C e vista D. Aqui, na verdade, são alguns detalhes. Eu deixei pedra e na próxima prancha eu tenho as vistas. Tornando a falar que aqui ainda não tem sentido de paginação, tá? Então, veja, ó, vista A, eu estou olhando para essa parede que eu tenho os armários, que é essa daqui, né? Então, aqui eu só estou especificando cor de tinta. Na vista B, vai aparecer o meu revestimento, ó, que é esse Portinari. Na vista C, eu só tenho tinta. E na vista D, eu também só tenho tinta. Então, no caso de vocês, se essa lavanderia fosse a de vocês, vocês teriam que fazer só a vista B, tá? Que aparece o revestimento e poderiam aí colocar a pintura como se fosse geral, né? Uma frase só, como eu falei aí há pouco tempo. Então, a dúvida aí da Stephanie, se você tivesse aqui a sua lavanderia, eu comecei o assentamento, ó, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, a sua setinha estaria aqui, ó, para cima e para a direita, tá? Você tem o início da paginação aqui, ó. Aqui eu tenho uma peça inteira. Aqui eu tenho uma peça cortada, né, no fim da parede, e aqui em cima eu tenho uma peça cortada. Então, isso significa que a minha paginação está vindo da esquerda para a direita, de baixo para cima. Dá para entender? Liza? Eu entendi. Tá, legal. Aqui é a mesma coisa, pessoal, ó. Eu acho que ela respondeu no chat. É que eu não consigo ver. Aqui, ó, o que eu falo para vocês. Por isso que a gente desenvolve todo o layout para depois soltar o restante dos projetos. Porque eu tendo layout aqui, ó, eu consigo ver onde eu vou jogar o recorte, ó. Tá vendo como o meu recorte tá aqui? Então, quem chega, né, nesse espaço, ó, deixa eu colocar os dois juntos. Quem chega nesse espaço vai ver a peça aqui na parede inteira, ó. Tá vendo? Eu estou começando, então, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, a minha setinha estaria aqui, ó. Setinha virada para cima, setinha virada para a esquerda. Então, meu início de assentamento está nesse ponto. Tá vendo? A mesma coisa, o meu piso, ó. Primeira peça inteira tá aqui. Então, eu estou jogando o recorte, ó, lá no fundo.
Então, com isso, quase tudo fica escondido, né? O meu layout esconde, ó, o recorte está aqui no fundo. Então, tudo isso aqui vai esconder. A única coisa que vai ficar visível de recorte é aqui, mas é uma peça grande, né? Então, não vai aparecer um recorte pequeno. E o recorte pequeno eu estou jogando lá no fundo, ó. Onde eu tenho ainda a churrasqueira e uma pedra, ó. Tá vendo? Entrou um negócio aqui na frente. Uma bancadinha, né, de apoio da churrasqueira. Então, o único que vai aparecer vai ser esse aqui, ó. Então, no piso, nessa situação, a minha setinha estaria daqui para cima e da direita para a esquerda. Por isso que a gente desenvolve primeiro o layout, porque em cima dele a gente consegue pensar em tudo. A gente consegue pensar nos recortes de paginação, a gente consegue pensar no gesso, né, na iluminação, na elétrica, na hidráulica, em tudo. A gente solta tudo em cima, baseado aí no nosso layout aprovado, tá? E aí, todas as outras situações, vocês vão perceber que é a mesma situação, né? Ó, aqui, na verdade, não tem layout porque é um pátio, mas eu saí com a... Deixa eu ampliar para vocês. Não era isso que eu queria. Eu saí com a primeira peça, ó, aonde a pessoa vai ver, né? Ó, eu tô saindo da garagem para o pátio, eu tô vendo uma peça inteira, ó. O recorte tá aqui, tá vendo? Aqui, essa linha mais escurinha é o desnível. Mas o meu recorte tá dando aqui. Então, eu tenho duas peças inteiras e um recortinho antes do desnível, né? E duas peças inteiras no meu pátio propriamente dito, que na verdade aqui é coberto, tá? Aqui, ó, banheiro, né? Eu tenho uma peça inteira na entrada. E aqui eu tenho a minha bancada. Então, é bancada, vaso e chuveiro. Então, a minha bancada vai praticamente esconder o meu recorte, né? Então, quem entrar vai ver um piso inteiro, bonitão. Então, é isso. A gente desenvolve o nosso layout para depois pensar em tudo isso aí, tá? Deu para entender, gente? Stephanie, conseguiu visualizar? Sim. Eu acho que todo mundo está conseguindo lembrar um pouquinho. Legal. Sim. É óbvio que na hora, né, que a gente vai executar, surge dúvida, principalmente nesses formatos que não batem, né? Gente, eu também tenho dúvida. Às vezes eu chego na obra e eu fico pensando, nossa, mas eu expliquei, será que o cliente vai entender que o 90 por 90 não vai bater com 60 por 60? Então, mesmo a gente explicando, tem cliente que é muito visual, né? E ele vai falar, nossa, mas então eu não tinha entendido. Acontece, gente, mas o importante é você explicar. Porque daí você vai falar, você lembra que eu expliquei? Aí ele vai falar, não, eu lembro, mas eu acho que eu não tinha entendido. Tudo bem. O legal é a gente fugir um pouco piso-parede de formatos grandes diferentes, sabe? É legal, então, eu trabalhei com 90 por 90 no chão, eu vou, de repente, na parede, usar um 30 por 90, que aí eu consigo meio que alinhar, né? E não vai ficar tão diferente os encontros. Ou então, quando você trabalha com o rodapé dá uma aliviada nisso, né? Mas, por exemplo, revestimentos 3D, a gente não consegue colocar rodapé. Então, ele já sai do piso. Então, aí é interessante a gente pensar nos formatos, tá? Olha, eu disse que eu não ia aprender vocês, né? Eu falo que nem uma tagarela. Mas eu tenho aqui os exemplos e vou deixar para vocês, pesquisarem e tirarem dúvidas e me chamarem também, tá, pessoal? Vai deixar tudo naquela pastinha lá de aula. Mais alguma dúvida? Queria mostrar um exemplo para vocês. Ó, eu falo que eu não vou, mas peraí.
Deixa eu ver se tá fácil aqui. Um exemplo que não bate. Quem acompanha eu aí tá vendo essa obra. Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque às vezes eu não baixo do celular. Eu tenho. Queria uma que aparecesse bem. Não, aqui ainda não tá com piso. Peraí que eu vou pegar na minha... Aguenta mais um minuto aí, gente. Vou pegar na nuvem. Que eu tirei uma foto bem legal dessa situação. Aqui acho que dá para vocês verem. Putz, né? Tem a... Mas acho que vai dar para vocês verem. Tem a proteção do piso. Tá dando para ver? Tá. Tá. Então aqui, ó, eu usei no chão e na parede o mesmo revestimento. Então eu fiz piso-parede, né? Esse revestimento é 90 por 90. Tá vendo que dá para ver aqui a junta, né? Ó, junta de 90 por 90. E esse revestimento da parede, ele é 60 por 60. Então, chega uma hora, aqui, ó, sair com uma peça inteira. Na verdade, esse é um caso que eu falei para vocês, que eu citei, que a gente teve que mudar na obra. Fiz a paginação, mas na obra aconteceu outra situação. Então, eu tinha planejado sair com um piso inteiro aqui, vim com... É 60 por 60? Não, 60 por 60 aqui, e aí continuar o restante aqui, né? Minto, eu tinha planejado sair daqui para cá. Só que essa parede, ela não tá num ângulo de 90 graus. Então, eu ia sair com uma peça inteira daqui e aqui ia morrer cortada na diagonal. Então, a gente inverteu tudo. Eu tive que sair com uma peça inteira aqui para vir com ela, né? Que aqui é uma porta, que vai ser uma porta de correr. Então a gente inverteu. Ao invés de eu sair daqui, na obra nós resolvemos que ia sair daqui uma peça inteira e o recorte ia dar lá no fundo. Então, 6, 12, 18. Ficou no meio dessa daqui, ó, a junção, tá vendo, ó? O espaçamento aqui, né, de junta, tá dando no meio dessa peça. Então, não bate, tá? Saiu uma peça inteira, uma peça inteira, uma peça inteira. Mas depois eu tiro para vocês visualizarem, quando tirar tudo isso aqui. O piso não tá batendo com a parede aqui, tá? Depois desse painel. E é normal, gente, porque nós estamos usando duas peças de formato diferente. É importante deixar isso bem frisado para o cliente, tá? Aconteceu nessa mesma obra. Deixa eu pegar outra foto dela. Já libero vocês, tá? Eu acho bacana a gente mostrar essas situações de dia a dia, porque vai acontecer com a gente, né? Aqui. Eu queria uma de frente, deixa eu ver se eu tenho. No muro, eu tinha feito uma paginação e eu tinha feito como se fosse uma moldura, sabe? Um quadro. Aí quebrou uma cabeça, não ia dar certo, ia dar certo, não ia dar certo. Também mudou tudo na hora da obra. Por quê? O muro era torto. Acho que essa aqui vai dar para mostrar para vocês. Não, não é. Apareceu o muro? Sim. Apareceu. Tá. Então, o que aconteceu? Esse piso, ó, é muito hard, gente. É muito... Nossa, para limpar esse piso é um constrangimento. Mas a cliente quis ele, tudo bem.
que eu tinha feito, exatamente como ficou. Mas é essa moldura, né, de... Ai, que horroroso. É o vizinho. Essa moldura com uma régua do amadeirado. Aqui é a ducha, ó. Só que, na teoria, no papel, dava certo. A hora que chegou para montar o painel, eu com o pedreiro lá, com o assentador, ficamos quebrando a cabeça. Por quê? Tem um desnível aqui, ó, da piscina, né? E tem a caixa de máquina, né, da piscina. Aí falou, Raquel, se a gente for seguir esse nível, vai dar mais de uma régua aqui embaixo. E lá em cima não vai dar certo, porque vai ficar torto. Puxa vida, gente. E aí, o que nós vamos fazer? Quebramos a cabeça, quebramos a cabeça, quebramos a cabeça. O que nós fizemos? Nós medimos uma régua inteira aqui embaixo. A gente alinhou o tijolinho. E eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui tem um dente, ó. Nós subimos o revestimento acima do muro. E aí nós vamos fazer um enchimento aqui em cima. Para tudo conseguir ficar alinhado. Senão tudo ia ficar torto por causa do nível da piscina. Que aqui é um nível... Não sei se dá para vocês perceberem, mas ele dá uma descidinha. Então, nós solucionamos dessa maneira. Mudamos a paginação. Não ia dar certo. Aí a gente voltou para a paginação original. Alinhamos aqui, ó, para ficar uma peça inteira. Fizemos um recorte desse lado para esconder na caixa da casa de máquina aqui. E jogamos o revestimento para cima do muro. Então, ele ficou alinhado e a gente vai fazer já fizemos, né? Um enchimento aqui de cimento, de concreto, né? Então, são situações que a gente tem que resolver no local, gente. A gente desenha, né? Apartamento é mais fácil porque é menor, enfim, mas quando tem muito piso, que nem essa obra aqui, só de piso nessa área de gourmet, vamos chamar assim, tem quase um apartamento, né? Só aqui embaixo acho que deu 80 metros quadrados de piso. E é uma reforma, né? Foi o que eu falei para vocês. São situações que a gente vai vivenciar na obra, que não está no esquadro. Esse muro, pessoal, ele estava quase caindo, porque quem construiu ele não fez amarração em pilar, sabe? Então a gente conseguiu travar ele na cobertura aqui do espaço gourmet. Então são situações que a gente não prevê no papel, né? Elas acontecem e a gente tem que estar pronto para pensar na melhor saída aí para atender nosso cliente. Então a gente quebra a cabeça na obra, não tem jeito. Desenho no papel, mas nem sempre sai o que a gente desenhou. A gente tem que pensar numa alternativa na hora da execução. São situações legais de saber, não são? Eu gosto. Então é isso, pessoal. Eu queria falar para vocês um pouco sobre a paginação. E eu quero deixar... Legal, Liza. Obrigada. Quero deixar vocês à vontade aí para iniciarem a pesquisa. Lembrem-se, então, do que eu falei para vocês sobre formatos, onde vão ser colocados, se eles vão se encontrar, se eu vou usar um sextavado com uma régua, se vai ter a mesma espessura, né? Procurem agora focar no material que vocês vão especificar, tá? Eu acho que a paginação é o mais tranquilo. O importante é a gente visualizar e entender, né, a proposta que nós vamos fazer, né? Usar o piso certo no local certo, o formato que vai ficar harmonioso aí, né? E a vivência da obra vocês vão ter quando começarem a trabalhar ou a estagiar, enfim. Mas eu gosto de mostrar essas situações corriqueiras para vocês, né? Estou lá na obra, puxa vida, eu lembro que a Raquel falou disso, ela mostrou um exemplo, eu posso fazer isso que ela né, sugeriu, enfim. É para a gente ter o pensamento, começar a formar a bagagem de pensamento rápido também, né? Que às vezes a gente tem que ter. Nós precisamos ter um jogo de cintura aí em algumas situações. É óbvio que o assentador, o pedreiro, né, que
estão ali na linha de frente, eles também vão fazer propostas, né? Ah, Raquel, você não acha que fica bacana assim? E ao invés de a gente fazer assim, e aí estudando e conversando, chega ali num consenso, né? Eu acato bastante, assim, sugestões deles, né? Porque geralmente as equipes que fazem as minhas obras são os profissionais que eu indico, né? Então a gente tem aí uma sintonia bem bacana. Então eu aceito bastante sugestão, principalmente na execução, né? Porque eles que estão ali fazendo, e com certeza o que eles vão propor vai caber dentro da situação. Mas eu não aprovo nada antes de entender e analisar o que ele está me passando, né? Ou então a gente trocando ideia, acaba surgindo uma terceira hipótese aí que fica a minha opinião e a dele misturada, enfim. Vocês são os donos da obra, né? Então, vocês que vão bater o martelo final. Antes de executar, né? Se mudou do papel, pessoal, chama o cliente, tá? Ó, aconteceu isso, nós pensamos em mudar aquilo que eu te apresentei para isso, o que você acha? Posso dar continuidade? Porque senão você muda e o cliente chega lá e vê coisa diferente, ele não vai ligar, né? Hoje é o WhatsApp. Ele vai te digitar lá, viu? Mas não, aí vai bater 500 fotos e vai te mandar. Então, sempre define uma coisa que foi diferente, passa para o cliente, tá? Não esqueçam disso. Então é isso, meus amores. Eu vou deixar vocês trabalharem, tá bom? Eu tô aqui. Qualquer coisa me chamem. Eu já vou postar os exemplos para vocês ali no nosso material de aula, tá bom? Beijo, boa semana, Stephanie. Boa semana, pessoal. Obrigada por terem vindo. Avisa então o pessoal que eu deixei gravado, tá? E eu vou subir o link no YouTube, porque a plataforma agora está deixando gravado, mas de repente some a gravação, então depois eu passo o link para vocês, tá bom? Beijo, boa noite, pessoal. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus.